Exercício número 34 diz o seguinte: suponhamos que em um cassino haja um jogo no qual o apostador arrisca em cada rodada um número inteiro x entre 1 e 10, incluindo esses valores. O valor da aposta corresponde ao número escolhido. Por exemplo, apostar no número 6 custa 6 unidades monetárias, ou 6 UM. Se a máquina sortear esse número, x, o apostador receberá x ao cubo de unidades monetárias. Caso contrário, ele ficará devendo x ao quadrado de unidades monetárias. Vamos imaginar que Tom tenha 10 unidades monetárias e decida jogar 2 vezes sucessivas. Ele aposta 2 unidades monetárias na primeira rodada e 8 unidades monetárias na segunda rodada. A máquina solta os números 3 e 1, respectivamente. Então, seja, Tom errou, né? Os dois números, já que na primeira, já que ele aposta no número 2 e dá 3, e na outra ele aposta no número 8 e dá 1. A letra A. Quanto Tom fica devendo ao todo, desconsidere o valor das apostas. Então, seja, vamos desconsiderar aqui. Então, ou seja, o valor da dívida de Tom é, na primeira ele apostou 2 e ele perdeu, então, ou seja, ele fica devendo x ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado, e na segunda vez ele aposta 8, ou seja, mais 8 ao quadrado, e isso, então, é a dívida dele, né? Então, ou seja, eu vou somar as duas vezes que ele ficou devendo. 2 ao quadrado dá 4 e 8 ao quadrado dá 64. 4 mais 64, 68. Então, unidades monetárias é o que o Tom fica devendo com o valor dessas primeiras apostas, tá bom? E na letra B, ele pergunta o seguinte: em que números Tom deve arriscar para que, errando os 2 palpites, a dívida seja a menor possível? E qual o valor dessa dívida? Então, ou seja, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a fórmula da dívida. E ela é exatamente isso que eu acabei de fazer. De que maneira? A minha dívida era o valor que eu apostei na primeira, ou seja, que eu escolhi o 2, então eu não sei quanto que ele vai escolher agora, então eu vou chamar esse valor de x, né? Que é na nossa letra usual da matemática. E ele errando, né, já que o exercício prevê que ele erre os 2 palpites, ele vai ficar com x ao quadrado de dívida, mais o valor que ele tem que errar na segunda. Só que ele tem 10 unidades monetárias. Você está reparando aqui? Se ele tem 10 unidades monetárias, o que sobra para ele apostar na segunda é 10 menos x. Isso por quê? Porque essa aqui é a diferença. Então, se você reparou aqui, ele tinha 2 e, na verdade, tinha 10. Apostou 2 na primeira, sobrou 8 para a segunda. Tá vendo? Então, ou seja, aqui é a mesma coisa. Eu não sei qual o valor que ele vai apostar na primeira, mas é a diferença desse valor menos 10 para a segunda, também ao quadrado, igual a gente fez aqui. E, abrindo o nosso polinômio, eu vou ficar com x ao quadrado mais, isso aqui ao quadrado é quadrado do primeiro, quadrado de 10 é 100, menos, né, porque aqui ó, tem um sinal de menos, 2 vezes o primeiro, 2 vezes 10, 20. 20 vezes o segundo elemento, ou seja, menos x, então vai ficar menos 20x. Mais o quadrado do segundo, que é x ao quadrado. Trazendo tudo aqui, o valor, ou seja, a função da minha dívida, ela é do tipo 2x ao quadrado, x ao quadrado mais x ao quadrado dá 2x ao quadrado menos 20x mais 100. Esse aqui é o valor da minha dívida. Bom, ele quer que essa dívida aqui seja o menor possível. Vamos analisar aqui a nossa função que a gente acabou de descobrir. A nossa função, ela é uma função do segundo grau. E ela é uma função, aqui é positivo, significa então que a minha concavidade da minha parábola, ela é voltada para cima.
E o valor menor dessa dívida é este valor aqui, tá? Independente de acontecer isso aqui, tá bom? Não importa. O valor menor da minha dívida é o meu x-vértice. Renan, por que não é o y-vértice? Vou apagar aqui. Por que não é o meu y-vértice? Lembrando que aqui é a minha dívida, ou seja, o y-vértice representa o menor valor da minha dívida. E o meu x-vértice representa o menor valor da minha aposta. Ou seja, se eu estou usando aqui no x os valores de aposta, tá bom? Você lembra aqui, ó? Ou seja, eu estou considerando que eu vou apostar um número x na primeira e na segunda aposta vai ter que ser 10 menos x, ou seja, o x é o valor da minha aposta, ou seja, é o valor que o que o Tom está apostando para que dê um número. E D é a dívida, então, ou seja, aqui, ó. Nesse caso aqui, quando foi 2 ao quadrado e 8 ao quadrado, quer dizer o quê? Que ele apostou no 2 e no 8, e 2 ao quadrado mais 8 ao quadrado deu o valor da minha dívida. Então, ou seja, o meu y-vértice, ele é a minha dívida. E o meu x-vértice é o valor que ele tem que falar das minhas apostas. Então, ou seja, eu estou procurando duas ou uma raiz, eu não sei qual é. Perdão, né? O y-vértice é um só. Então, ou seja, eu estou procurando o meu y-vértice, que ele vai ser o valor da minha, o valor que ele deve arriscar o palpite, tá bom? Então, sendo assim, se eu estou procurando o meu x-vértice, eu sei que o meu x-vértice é o meu menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a. E o meu menos b vai ficar menos 20 dividido por 2 vezes 2. Menos com menos mais, então, ou seja, fica 20 dividido por 4, e 20 dividido por 4 é 5. Isso significa dizer o quê? Que ele, no primeiro palpite, ele deve dizer que é o número 5. Aqui, ó. No primeiro palpite, ele tem que dizer que é o número 5. E no segundo palpite, 10 menos 5, ele deve dizer também que o número 5, como segundo palpite. Então, ou seja, para que ele tenha a dívida menor possível, ele deve arriscar 2 vezes no número 5. Ah, Renan, e se eu botasse o número 1? Que aqui, ó, 1 ao quadrado dá 1, não é? A dívida não é menor? Não, meu amigo. Por quê? 10 menos 1 dá 9, ou seja, significa que aqui no próximo ele apostaria 9. E 9 dá 81. 9 ao quadrado é 81. 81 mais 1, 82. Então, ou seja, a dívida dele ia ficar em 82. Repare que, inclusive, ficou maior até que na primeira opção, que era 68. Se ele apostar o número 5, vai ficar como? 5 ao quadrado. Vou pegar aqui o valor da minha dívida aqui, ó. Vai ficar 5 ao quadrado mais 10 menos 5, 5 ao quadrado novamente, vai ficar 5 ao quadrado é 25, mais 25, e o valor da dívida dele vai ser de 50. Aqui, inclusive, o valor dessa dívida seria de 50, tá bom? Lembrando, mais uma vez, se eu quiser saber o valor da dívida, eu fiz por aqui, tá bom? Vou até marcar aqui, ó. Eu fiz esse daqui, ó, para poder saber o valor da dívida, mas é aquilo que eu tinha dito para você, você também poderia ter feito pelo y-vértice sem problema nenhum, daria um pouco mais de trabalho, na minha opinião, mas ficaria o menos delta sobre 4a, então seja menos b ao quadrado, ó, dá 400, né? 20 ao quadrado dá 400, menos 4 vezes 2, 8, 8 vezes 100, 800, dividido isso aqui tudo por 4 vezes 2, 8. Aqui em cima dá 400 menos 800 dá menos 400. Com o menos de fora fica 400 positivo. 400 dividido por 8, ou seja, não, nem precisa simplificar aqui, né? Porque 5 vezes 8, 40. Ou seja, dá 50. Confirmando aqui, ó, exatamente o que eu já tinha dito aqui, ó. O valor da nossa dívida vai ser de 50, então, ou seja, se eu peguei o meu gráfico, é uma parábola, o meu x-vértice, ou seja, o valor de x, que é o mínimo, é o valor dele, x igual a 5. E o valor em y mínimo vai ser o y igual a 50. E é claro também, se você pegar o 5 e colocar aqui, né, tá, para você fazer logo essa conta logo até de cabeça, ó,
5 ao quadrado dá 25. 25 vezes 2 dá 50. Menos 20 vezes 5 dá 100. Mais 100, ou seja, esse 100 já conta aqui, ó, olha lá, dá o próprio 50 mais uma vez, que é o valor da nossa dívida. Então, ou seja, você também poderia substituir o x aqui também, sem prejuízo nenhum, para saber o valor mínimo da dívida. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Te vejo na próxima aula. Um forte abraço.